Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Chevrolet Cruze, modelo já bastante conhecido aí do mercado brasileiro, mas não vende tanto quanto podia. No vídeo de hoje, eu, Jorge Augusto, vou mostrar para vocês que esse carro aqui é um modelo bastante injustiçado. Afinal de contas, dono de muita tecnologia de ponta que muitas das vezes não é conhecida pelo cliente. O Chevrolet Cruze já passou algumas vezes aqui pelo nosso canal, mas cabe aqui uma explicação de como é que está o posicionamento dele no mercado hoje. Você encontra o Cruze em duas versões de carroceria. Essa daqui que é a sedã, ou ainda a opção Sport 6, a hatchback. Nesse caso, cabe uma observação importante. O Cruze Sport 6 é um dos pouquíssimos carros que ainda concorrem aí na categoria de hatchbacks médios no mercado brasileiro. Mas voltando aqui ao sedã, você tem três configurações de acabamento. O LT, o LTZ1 e o LTZ2. A versão LT difere da versão LTZ em alguns aspectos externos, como por exemplo os faróis. Na LTZ nós temos ali a guia de LED, que quando você dá a partida no carro, também funciona como Daytime Running Light. Ainda no farol, nós temos o canhão para justamente a projeção do farol baixo. Na versão LT temos refletores parabólicos convencionais. Outra diferença bem marcante por fora são as rodas. Na versão LTZ, ela vem sempre em liga leve com um tom cinza chumbo escurecido, enquanto na LT é um cinza claro. E aí a diferença entre a LTZ1 e a LTZ2 também é possível observar facilmente por fora do carro. Essa daqui é a LTZ2 e a gente observa isso por um sensor que tem ali na lateral dianteira do para-choque e a mesma coisa na parte traseira do carro. Esses sensores são usados no sistema de assistência de estacionamento que vem aí no pacote LTZ2. Aliás, a principal diferença do pacote LTZ2 para o LTZ1 são diversos sistemas de assistência que o carro possui. Detalhe, muitos deles indisponíveis nos concorrentes diretos. Abrir o capô aqui do Cruze é um pouco diferente. Você já deve ter se deparado com carros que para abrir o capô você tem que ficar procurando ali embaixo uma travinha para conseguir desbloquear o capô. No Cruze não é assim que funciona. Primeira coisa, você tem que obrigatoriamente abrir a porta do motorista. Aí nós temos uma alavanca aqui embaixo que você aciona ela duas vezes. Primeira vez e a segunda vez. Essa alavanca não dá para ser puxada com a porta fechada. Aliás, um item de segurança. Depois de feito isso, olha só, bastante simples. Basta puxar aqui o capô para cima, prender e já temos a abertura. Muito mais fácil do que ficar procurando aquela travinha chata e que muitas das vezes suja a mão. Sobre o capô aqui do Cruze, nós temos um motor realmente interessante. Estamos falando aí de um motor 4 cilindros com montagem transversal. Esse motor aqui, ele conta com turbo e injeção direta. Inclusive, ele é flex. A potência máxima dele é de 153 cavalos no etanol. O grande lance aqui não é a potência, mas sim o torque, bastante expressivo. 24,5 kgfm de torque máximo. E esse é o principal diferencial que esse motor turbo tem em relação aos motores aspirados. Porque quando você compara este motor 1.4 turbo com o motor 2.0 aspirado, ainda que as potências sejam relativamente equivalentes, o torque é bem diferente. O motor 2.0 aspirado tem em média 20 kg de torque. Aqui nós temos quase 25 kg de torque. E isso faz muita, mas muita diferença na aceleração do carro e principalmente nas retomadas de velocidade. Esse motor, pessoal, está associado a uma transmissão automática com conversor de torque de 6 marchas. E por que é importante frisar isso?
A gente sabe que aí no segmento sedãs médios nós temos concorrentes equipados, por exemplo, com câmbios CVT. E aí no caso do câmbio CVT temos aquela sensação de aceleração um pouco infinita, sem aquela troca de marcha. Aqui nós temos a transmissão automática que dá bem a sensação de troca de marcha. Outro ponto muito importante, a gente sabe que historicamente as transmissões automáticas são mais resistentes e também apresentam manutenção mais barata, tanto do que as caixas continuamente variável e também em relação às caixas robotizadas de dupla embreagem. Existem duas formas de você ter acesso ao porta-malas do Cruze. Ou um botão que fica aqui abaixo da gravatinha dourada, ou ainda na chave você tem um botão que você pressiona 2 vezes e ele já abre aqui um pouco a tampa. O espaço aqui dentro é interessante, são 440 litros de capacidade. Não podemos esquecer, ganchinho de fixação lateral e iluminação do porta-malas. Outra coisa, o acabamento da tampa e uma prática maçaneta aqui, que no caso serve justamente para você fechar a tampa sem ter que colocar a mão na carroceria. Como vocês estão vendo, temos bastante praticidade aqui no Cruze. O espaço aqui no banco traseiro do Cruze é interessante. Banco dianteiro ajustado para pessoas de 1,80 m em condição confortável. Nós temos um bom espaço aqui do joelho até o encosto. Até mesmo a movimentação de pés é interessante. Vou destacar um senão do banco. Ele poderia ser um pouquinho mais comprido e um pouco mais inclinado para apoiar melhor as pernas. Ainda assim, temos uma posição confortável. O encosto fica numa posição legal e os encostos de cabeça que são individuais, mesmo que você não levante ele, olha só, ele dá uma boa sustentação aqui para o pescoço. A altura em relação ao teto também é interessante, só pessoas muito altas que talvez tenham algum problema aqui. Eu vou destacar o porta-objetos que a gente encontra aqui na porta. Ele é bem espaçoso, você consegue colocar carteira, caixinha de óculos, celular, jornal, revista e outras coisas. Outro ponto também interessante é o descansa-braço central aqui. Isso porque ele tem 2 posições de porta-latas. Inclusive, caso você precise, você pode tirar o suporte para fazer uma limpeza ou higienização. Outras coisas que nós podemos destacar aqui no Cruze. Existe iluminação aqui para quem vai atrás, inclusive 2 luzes individuais com botões para você poder acioná-los. E de cada lado do carro nós temos um ganchinho aqui no teto, muito útil caso você queira pendurar aí um terno ou até mesmo um vestido que ele não fique amassado. Na extensão aqui do console central nós também temos uma tomada 12 volts, que aí você pode ligar ali um adaptador para obviamente carregar o seu celular e outros equipamentos. O único senão aqui do Cruze fica por conta da falta da saída de ar-condicionado para quem vai aqui atrás. Mas, considerando tudo, podemos dizer que o conforto para quem viaja aqui atrás é realmente muito bom. Hora da gente dirigir aqui o Cruze. Bom, vamos começar dando a partida no carro, sistema de chave presencial, basta estar dentro do carro. Precisa pisar no freio, tá, pessoal, para dar partida. Não temos um lugar específico para deixar a chave, vou deixar aqui no console. Eu já vou destacar alguns itens de conforto que o carro tem. Então, o volante conta com ajuste de altura e profundidade. O cinto de segurança não tem ajuste de altura, ele é fixo. A gente já viu isso em vários outros carros, inclusive em carros de segmento premium. Já o banco tem todos os ajustes elétricos, inclusive aquele ajuste elétrico que você consegue mudar a inclinação do assento. Esse aqui não é o de altura, é o de inclinação. Outra coisa que a gente também pode destacar é o sistema de ar-condicionado desse carro. Ele é digital e automático, porém de simples zona. Outros itens que a gente também pode destacar aqui dentro. O espelho interno aqui dentro é autocrômico. Isso aí ajuda, obviamente, no ofuscamento dos carros que vêm atrás com farol alto. Também temos aqui os espelhos elétricos, inclusive com a função para você poder rebater os espelhos. Basta dar um toquinho para baixo no controle, ele faz o rebatimento dos espelhos. Outro item interessante que nós temos aqui é justamente o suporte aqui de celular, que na verdade é um carregador por indução. Se o seu celular for compatível, ele vai carregar. Se não for compatível, você pode colocar o seu celular ali naquela posição, que não tem problema nenhum, funciona como um suporte. Como vocês podem ver, o que diz respeito aqui ao interior de conforto do Cruze, vamos dizer assim, ele tem o essencial, que você geralmente encontra nessa categoria de carro, e algumas coisas interessantes a mais, como esse carregador por indução, que geralmente a gente não vê aí na concorrência. A gente não pode nunca deixar de destacar aqui a central multimídia MyLink do Chevrolet Cruze. Aqui na versão LTZ, vamos dizer assim, nós temos o MyLink 2. E por que MyLink 2? Essa aqui é aquela central mais completa da Chevrolet. Então ela já vem, por exemplo,
com o GPS embarcado. Isso é muito útil, porque se você não tiver conexão de celular, você ainda assim vai poder continuar navegando sem problema nenhum. O outro detalhe dessa central é que mesmo tendo o GPS embarcado, você tem aqui a opção para conectar um celular Android Auto e Apple CarPlay pela porta USB e aí fazer uso dessas plataformas como, por exemplo, o Google Maps ou até mesmo o Waze para você fazer navegação. Também podemos destacar o sistema OnStar, que está integrado à central. Assim você consegue fazer acessos a recursos do OnStar diretamente pela central. E ela ainda tem, obviamente, conexão de áudio, onde você pode escolher a sua fonte de áudio como AM, FM, Bluetooth ou até mesmo entrada P2 e caso você tenha um pendrive via porta USB. Conexão com o celular e ainda diversos ajustes que você pode até configurar coisas do carro diretamente pela central. É uma central bastante completa e nós vamos ter um vídeo totalmente dedicado a ela. Hora de dirigir aqui o Cruze. Já vou destacar os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros e no caso da parte traseira a gente ainda tem a câmera de ré com linhas de guias dinâmica que acompanham aí o movimento do volante. Volante com assistência elétrica, o que deixa o sistema muito mais leve. E o freio de mão aqui é manual, não é por botão. A gente tem uma câmera aqui com uma boa resolução, a gente consegue com as linhas de guias dinâmicas aqui a gente saber para onde o carro está indo, então você sabe qual é o percurso que ele vai acabar fazendo. A gente tem uma boa definição e um detalhe interessante que a gente tem aqui é quando a gente se aproxima de um obstáculo, ele além de usar o sensor, ele põe um triângulo amarelo sobre o obstáculo. Isso é bem interessante para destacar justamente a possibilidade de alguma eventual colisão. Agora vamos fazer o nosso teste de tachão. Vamos alinhar o carro aqui com os tachões. Mesmo com roda 17 polegadas e um pneu perfil 50, a gente consegue ver que a suspensão do Cruze é bastante macia. Aliás, essa é uma característica do Cruze. Ele é um carro, até quando a gente compara com os concorrentes do mercado, um pouco mais macio. Vamos ver a primeira lombada, como é que o carro se comporta. Vamos acertar aqui a velocidade em 30 por hora. A gente sabe que a frente do Cruze é relativamente baixa, mas vamos lá. Bom, já de cara na primeira lombada, a gente já sentiu uma raspada do bico. Portanto, nem vamos continuar testando o carro nessas velocidades nas lombadas, porque a frente do Cruze, efetivamente, quando a gente olha para a categoria de sedãs médios, ela é realmente baixa. Até porque ela tem ali uma espécie de um bigode de borracha, uma espécie de defletor de ar, que é geralmente o que raspa. De toda forma, você tem que tomar cuidado nesse tipo de obstáculo para não danificar ali a parte dianteira do carro. Vamos agora para os blocretos, vamos ver o isolamento acústico. A qualidade do isolamento acústico é muito boa no Cruze. Aliás, até surpreende quando a gente vê aí a média do segmento desses sedãs médios. Podemos dizer que ele fica na parte melhor aí da categoria com o assunto de isolamento acústico. E a suspensão, mais uma vez, mesmo no bloco reto, ela é bastante macia, muito confortável, absorve muito bem as irregularidades do piso e a gente tem até a sensação de estar num carro de padrão superior ao que o Cruze está, porque ele realmente é bastante confortável. Agora vamos para a nossa manobra aqui de fim de rua. Eu vou alinhar o carro aqui com o lado direito da via e vou virar todo o volante de uma vez. Aqui nós estamos com o carro praticamente a 90 graus, o que é mais ou menos o que acaba acontecendo com a maioria dos carros. Na hora que a gente engatou a ré, ele acionou o sensor de estacionamento e já detectou o objeto ali na frente do carro, por isso que vocês estão escutando esse barulho. Então agora vamos dar a ré, câmera com ótima resolução, as linhas de guia também ajudam bastante. E olha só, saímos aqui totalmente alinhado com a via, o que mostra que a capacidade de manobra do Cruze é muito boa, considerando, pessoal, que a gente está falando aqui de um sedã médio. Então tem muito sedã médio que a gente faz essa manobra e ele não sai alinhado desse jeito. Então ele tem aqui, vamos dizer assim, uma capacidade de manobra muito parecida até com carros compactos que nós já testamos. Tudo isso deixa a condição de dirigibilidade muito boa do Cruze. Suspensão macia, volante leve e uma boa capacidade de manobra,
com os auxílios aí de câmera de ré, além dos sensores dianteiro e traseiro. O Chevrolet Cruze possui o recurso do Start-Stop, aquele sistema que desliga momentaneamente o motor em paradas rápidas para economizar combustível. Mas o Cruze não possui necessariamente um botão para você desativar o sistema, como acontece na maioria dos carros. Mas existe uma forma de desligar o sistema quando você para o carro, e eu vou exemplificar isso aqui para vocês. Aproveitando também, eu coloquei ali o computador de bordo no modo da voltagem da bateria. Afinal de contas, o Start-Stop trabalha indexado com essa voltagem para saber quando ele pode ou não funcionar. Se a bateria estiver com baixa carga, ele não vai operar. Se ela estiver com carga, ele vai operar normalmente. Então agora eu vou parar o carro e vocês vão ver que ele vai desligar o motor. Então, ok, vamos parar o carro aqui, fazer uma parada rápida. Olha só, o contagiros ali já desligou. Vocês podem ver que o ponteiro ele não desce até a posição off. Ele fica ali na posição auto-stop, para dizer justamente que o start-stop está em funcionamento, que o carro está ligado, porém o sistema só desativou momentaneamente o motor. E para você cancelar o start-stop, basta você pegar a alavanca de câmbio e jogar ela para a posição sequencial. Com isso, o sistema cancela o start-stop. É um pouco chato, porque toda vez que você parar, você obrigatoriamente vai ter que jogar a alavanca aqui no manual. E a hora que você começar a andar, você vai ter que voltar ela para o drive para que ele possa fazer as trocas de marcha. De toda forma, para aquelas pessoas que sentem um pouco de insegurança em fazer uma saída de cruzamento ou alguma arrancada e acha que o start-stop não vai funcionar direito, tem esse recurso. Mas fica aí a nossa dica, o start-stop com a gente sempre funcionou muito bem e nunca apresentou nenhuma falha nesses momentos mais críticos. Hora da gente pegar a estrada aqui com o Cruze justamente para a gente fazer o nosso teste de consumo e dirigibilidade. Primeiro ponto, nós não precisamos ligar o farol desse carro, uma vez que ele vem com o Daytime Running Light, né? Aquela guia de LED, que obviamente desobriga você de ligar o farol. Nós vamos testar o carro aqui com etanol, ar-condicionado ligado, e vamos ver como é que ele se desempenha aqui na estrada. Como a gente sempre faz, vamos testar aqui a velocidade em função da rotação do motor. Estou acertando aqui a velocidade em 100 km por hora e eu vou passar o câmbio para a posição manual, justamente para a gente ver ali que está em sexta marcha. Então a 100 km por hora em sexta marcha, a gente tem menos que 2.000 giros. Eu diria ali alguma coisa na casa de 1.800 giros, o que é uma rotação bastante baixa. Lembrando que o torque máximo desse motor já é entregue a partir de 2.000 rotações. Assim, com muito pouco giro, você já consegue ter uma boa resposta do motor em casos de aceleração. E obviamente, essa rotação baixa ajuda em duas coisas: economia de combustível e também reduz bastante o ruído aqui dentro da cabine. Que, diga-se de passagem, aqui na estrada, o isolamento acústico ainda se mostra ainda mais eficiente e deixa um ambiente bastante agradável e silencioso. Um equipamento muito interessante do Cruze é justamente o sistema de manutenção de faixa que esse carro tem. Então, durante pequenos períodos, ele vai conseguir manter o carro dentro da faixa de rolamento. Para você acionar o sistema, você tem um botão aqui do lado esquerdo do volante que, quando você aperta, ele acende um LEDzinho amarelo aqui no volante dizendo que o sistema está ativo. Imediatamente, lá no painel, abaixo do computador de bordo, aparece um ícone verde de um carrinho com faixas ao lado. Isso significa que a câmera que vai montada aqui na base do espelho retrovisor que está filmando a pista está conseguindo enxergar a faixa e o sistema está ativo. A partir desse momento, ele vai fazer pequenas correções no volante, que tem assistência elétrica, para manter o carro dentro da faixa. E eu vou tentar forçar o carro aqui para o lado direito, para o acostamento. Vamos lá, ó, vou soltar o volante. Vocês podem ver que o volante teve aqui uma pequena correção. Agora nós estamos numa pequena subida em curva e vocês podem observar, ó, que ele vai fazendo pequenas correções para manter o carro dentro da faixa. Agora, o sistema não funciona indefinidamente. Se você ficar muito tempo sem colocar a mão no volante, ele vai te dar um alerta de aviso para você assumir o volante. Vou fazer o procedimento de novo. Soltei o volante, ele continua fazendo a correção do carro, mantendo o carro dentro da faixa, e daqui a pouco ele vai reclamar. Se eu não assumir o volante agora, o sistema vai se desabilitar. Isso para quê? Para que force justamente o motorista a assumir o volante. Então, o sistema é bastante fácil de ser usado e funciona muito bem. Outro equipamento muito
muito interessante do Chevrolet Cruze é justamente o sistema de alerta de colisão frontal. Lado esquerdo do volante, no centro dos controles que ativam aí justamente o controle de cruzeiro, você tem um botão para acionar o sistema. Quando você aperta esse botão, ali no computador de bordo, aparece ali um carro com 3 raiozinhos e um ícone verde. Quando você aperta várias vezes esse botão, você consegue mudar a distância em relação ao carro da frente. Então você tem uma distância mais longa, uma intermediária e uma mais próxima. Eu vou deixar justamente aqui na distância mais longa. O ícone verde ali na parte de baixo indica que ele já identificou um carro que vai à nossa frente. Ele só coloca aquele ícone verde quando existe um carro à frente. Se não houver nenhum veículo, ele não coloca o ícone verde. Eu vou acelerar em relação ao carro da frente de uma maneira relativamente perigosa, justamente para o sistema emitir o alerta. E aí a gente vai ver que ali no campo de visão do motorista no para-brisa, existem LEDs vermelhos que vão piscar com alerta sonoro. Vamos lá. Vou acelerar de forma forte contra o carro da frente. E como vocês viram, ele já emitiu o alerta e já piscou os LEDs mostrando que a gente está se aproximando de forma perigosa. De forma complementar a esse sistema, aqui dentro do computador de bordo, nós temos uma função que mede a distância do carro da frente em segundos, que é justamente essa que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, a própria câmera que está monitorando as faixas, que atua no sistema de manutenção de faixa, também faz esse monitoramento em relação ao carro da frente. Ele consegue dizer a quantos segundos você está do carro. E isso pode te indicar se você está muito próximo ou longe do carro da frente. Quando você vai se aproximando do carro da frente, ainda que não seja de uma maneira perigosa, ele vai diminuindo ali o tempo em segundos, como vocês podem ver, ó, o tempo está caindo. Em algum momento ele vai mudar aquele ícone de verde para amarelo, para dizer justamente que a gente está muito próximo do carro da frente. Olha só, estou chegando bem próximo do carro da frente e aqui, ó, ele já colocou o ícone em amarelo, dizendo que essa aqui não é uma distância de segurança. Como vocês podem ver, são recursos que podem ajudar muito o motorista e até mesmo prevenir acidentes. Vou aproveitar para conferir aqui como é que ficou o consumo do Cruze aqui na estrada. Obviamente dirigindo sempre de maneira muito suave e com o ar-condicionado ligado. A gente percorreu aqui uma distância de aproximadamente 26,6 quilômetros, né? Quase 27 quilômetros, e a gente teve aí uma média de consumo de 10,3 quilômetros por litro. O que não é uma média assim muito econômica, mas considerando a categoria sedã médio, um carro que tem aí 153 cavalos de potência e um torque de quase 25 quilos, a gente até pode considerar que para esta configuração e com um câmbio automático, que não é um câmbio CVT, é uma média muito boa. Agora vamos fazer o nosso teste aqui de aceleração de 0 a 100 com o Cruze. Cabe destacar que o câmbio desse carro não possui aí um modo de programação Sport. Aliás, fez falta isso aqui. E também nós não temos pedal shifts atrás do volante. Então a gente só consegue deixar o câmbio aqui na posição drive mesmo. Eu vou fazer aquela largada estolada, onde eu piso no freio e acelero para que o carro saia com o máximo aí de força. Vamos ver como é que o carro se comporta. Vamos lá? Tem uma saída muito boa. Estamos aqui a 80 por hora, 100 por hora. O que a gente pode dizer é que o desempenho do Cruze é realmente muito bom. Ele tem uma pegada bastante consistente e está entre os melhores da categoria de sedãs médios quando o assunto é aceleração de 0 a 100. A GM fala aí na casa de 9 segundos, o que a gente percebe que o carro é bastante rápido. Custo de manutenção de um carro é sempre muito importante, justamente por isso a gente quer saber como é o do Chevrolet Cruze. Para isso a gente veio aqui na Chevrolet Codive, mas quem vai me ajudar aqui no vídeo é o Carlos Henrique, que é o gerente de pós-venda aqui do grupo. Tudo bom, Carlos? Tudo bem, e você? Carlos recebeu a gente aqui com muita cortesia para a gente poder falar um pouco de como é o custo. O custo do carro é elevado, Carlos? Não, o custo é muito, o custo-benefício desse carro é muito bacana. A gente tem umas promoções em vigência. Para você ter uma ideia, a revisão de 10 mil quilômetros desse carro é 4 parcelas de R$71. Sempre 4 parcelas? Sempre 4 parcelas. Ok, que essa é a de 10 mil, né? De 10 mil. Ok. A revisão de 20 mil, ela está saindo 4 parcelas de 156. Ok. 30 mil quilômetros, 4 parcelas de R$107.
E por último, a revisão de 40 sai 4 parcelas de R$ 176. Como vocês podem ver, para um carro aí que custa aí, às vezes mais que R$100 mil, nós não temos revisões caras. Mas tem uma vantagem especial para o cliente Codive, não é? Exatamente. Todos os clientes que fazem as revisões a cada 10 mil aqui na Codive, na quarta revisão, ele tem o cartão Fidelidade, que ele paga 50% da mão de obra. Isso aqui só na Codive? Só na Codive então, Chevrolet. Nas concessionárias, Codive de Campinas, Valinhos e Vinhedo. E Vinhedo, exatamente. Okay. Bom, como vocês estão vendo, ter o Cruze não é nenhum bicho de 7 cabeças, tem uns preços de revisões bastante acessíveis. Mas o cliente Codive ainda tem mais vantagens. Vamos citar um exemplo de promoção que vocês fazem normalmente aqui. Todos os veículos que são feitos a troca de pneus aqui na Codive, a gente não cobra alinhamento, balanceamento, a gente não cobra a montagem e inclusive os bicos. Tudo isso sem custo nenhum, só apenas o custo do pneu. Olha, tá vendo? Outra vantagem interessante, como vocês estão vendo, é bastante fácil manter aí o seu Chevrolet Cruze. Além disso, você também tem mais uma outra opção aqui, né? Nós temos uma promoção para todos os veículos com a troca do com higienização do ar-condicionado e a troca do filtro, são 3 parcelas de R$ 30. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, realmente ter o Chevrolet Cruze não é nenhum bicho de 7 cabeças. Como vocês puderam ver aqui nesse vídeo, o Chevrolet Cruze é um modelo que realmente precisa ser visto de perto. Afinal de contas, tem uma série de tecnologias muito interessantes. Esse aqui é o sedã, na versão LTZ1, tem preço sugerido a partir de R$ 108.290. O LTZ2, que é justamente o carro que a gente avaliou e que traz aí uma série de assistências complementares, parte de R$ 118.690. Agora, se vocês querem uma dica muito legal, se vocês consultarem as concessionárias Chevrolet do grupo Codive, com unidades em Campinas, Valinhos e Vinhedo, certamente vocês vão fazer um negócio muito melhor no seu próximo Chevrolet Cruze. E se vocês gostaram aí do nosso vídeo, por favor, seu like é muito importante. E se vocês não se inscreveram, por favor, se inscrevam. Afinal, é só aqui que vocês encontram sempre as melhores avaliações para vocês. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.